Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Anderson, eu sou revisor de texto desde 2006. Vale a pena deixar o seu texto aos cuidados de um revisor de texto? De maneira geral, a resposta é sim, especialmente se você deixar o seu texto aos meus cuidados. Eu trabalho há muitos anos com isso, eu sou especialista em revisão de texto, eu sou formado em letras pela Universidade de Brasília e sou mestre em linguística pela Universidade de Brasília também. Estagiei no Supremo Tribunal Federal na área e trabalho com revisão exclusivamente há muitos anos. E eu revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas. Tenho mais de 12 atestes de capacitação técnica emitidos pelo governo e trabalho exclusivamente com isso. Então, se você enviar o seu texto para mim, deixar o seu texto aos meus cuidados, eu com certeza trarei muitas contribuições. Mas é preciso, a primeira questão é saber o que é revisão de texto, saber o que você precisa, porque o que é revisão de texto? Né? Talvez você tenha uma visão equivocada sobre esse ofício e saber a quem procurar, porque esse serviço ele é ofertado por aí por muitas pessoas sem formação. E se você escolhe um profissional sem formação, a qualidade do serviço muitas vezes não será boa. Então, procure profissionais qualificados que trabalhem exclusivamente com isso, porque tem muita gente pegando e vê essa profissão como um bico, um ganha extra, ou seja, eles não vão se dedicar o suficiente para revisão do seu texto. E aí verá perda de qualidade, né? Pessoal, vocês têm que perceber antes de enviar o texto, quando enviar o texto. A revisão ela pode ser feita a qualquer momento do processo de redação, inclusive pelo próprio autor, né? Mas eu sempre digo aqui no canal que é importante enviar o texto a um revisor. Mesmo que o autor seja revisor, eu mesmo, eu precisei enviar minha dissertação de mestrado para um terceiro revisar. Por quê? Porque a gente não é capaz, às vezes, principalmente quando a gente tem algo que é produto de nós mesmos, de verificar algumas questões, né? Não é fácil a gente ter essa consciência plena da gente. Os filósofos diziam que o outro vê melhor. E é nesse sentido que o revisor surge. Ele é um olhar além de você. E nesse sentido é muito válido esse olhar, principalmente o olhar de um especialista. Então, vale a pena sim enviar o texto para um revisor. Ele trará com certeza contribuições, mas você precisa ter em mente o que você espera, né? Você precisa saber o que é revisão de texto e não atribuir ao revisor o fracasso do seu texto. Se o seu texto tiver muitos problemas, às vezes a revisão ela não será suficiente para trazer qualidade para o seu texto. E você tem que tomar cuidado, porque se você acredita que você vai enviar o texto para um revisor e vai receber um texto perfeito, isso também é uma visão equivocada. O processo de revisão, ele deve ser iniciado com o próprio autor. Como? Né? Você deve planejar o seu texto. As pessoas não têm o costume de planejar o processo de redação. Então elas escrevem o texto e jogam esse texto no revisor. Isso não deve ser feito dessa maneira. Você deve voltar ao seu texto como autor, reescrevê-lo, editá-lo. Se o texto não passa por um processo de edição, revisor algum salvará o texto, né? Ele trará contribuições, mas às vezes há problemas no texto que estão além de questões ortográficas e gramaticais. E é nesse ponto que surge a sua falha como autor. Então, eu sou bastante claro em relação a isso, pessoal, para não haver mal-entendidos, né? Mas, de qualquer maneira, o revisor ele sempre trará melhora ao texto. O revisor nunca entrega um texto pior do que recebeu. Eu, pelo menos, não faço isso, né? Eu mensuro, inclusive, a quantidade de alterações que eu faço. E algumas
contribuições que eu trago no texto como revisor estão inclusive além da própria revisão, né, de alterações ortográficas e gramaticais. Eu trago sempre reflexões para desconstruir o texto do autor, né, para levá-lo à reflexão. Alguns autores não gostam disso, mas nesse caso eles só ignoram, devem ignorar os meus comentários. Mas por que isso? Porque muitos esperam um posicionamento absoluto do revisor, ou seja, que ele salve o texto do autor de todos os problemas. E se você tiver esse pensamento, então é melhor que você reveja a maneira que você pensa e não mande um texto para um revisor. Porque revisor algum, mesmo que ele diga, vai deixar o seu texto perfeito. É preciso que você tenha a sabedoria para entender que o texto é um processo de construção inacabado. Você sabe o que é revisão? Já fiz esse questionamento. Eu tenho vários áudios aqui explicando o que é revisão. Você sabe que serviço você contratou com o revisor de texto? O que foi ofertado? Você leu a descrição do serviço do revisor? Você dialogou com o revisor? Porque isso também é uma coisa importante. Não é simplesmente jogar o texto ali e falar que era uma revisão. Existem N tipos de revisores e N tipos de revisão de texto. E você é responsável por saber, né? Então você é responsável pelo próprio texto. E às vezes revisores deixam comentários no texto. Você tem de ver, de verificar o que o revisor fez após a entrega, né? E não esperar que ele envie uma versão absoluta, porque a responsabilidade é sua. É nesse sentido que o revisor é importante. Ele é um terceiro que traz contribuições, né? Ele é um outro que traz contribuições para o seu texto. Ele não é o autor do texto e ele não salvará o texto de todos os problemas. Você precisa entender em qual momento do processo de construção do texto você deve enviá-lo para revisão, né? Às vezes é mais interessante, para o caso, por exemplo, de dissertações, de mestrado, enviar o material após a defesa. Porque durante todo o período você vai estar construindo o texto, mas se você tiver muita dificuldade nesse processo e se sentir inseguro, inclusive para a defesa, é interessante enviar o texto para o revisor. Você também tem que conversar com o seu orientador sobre isso, porque alguns orientadores têm essa visão absoluta, eles esperam do próprio mestrando, do pesquisador, uma visão absoluta em relação ao processo de redação. Eles mesmos não têm paciência para entender esse processo, a construção do texto como o que ela é, um processo inacabado. Então, eles esperam que o primeiro capítulo que o mestrando envie, o doutorando envie, esteja completamente perfeito. Tem uma outra questão. É preciso separar forma de escrita, né? Principalmente se você tem dificuldade. Tem gente que consegue muito dificilmente, mas tem gente que consegue articular forma e escrita ao mesmo tempo. Eu acho muito perigosas essas afirmações de que eu, modéstia à parte, escrevo muito bem, né? Eu não preciso de um revisor. Todo texto precisa ser revisado, mesmo textos de revisores de textos. E ele pode ser revisado em vários momentos, né? E o revisor ele sempre trará melhoras para o texto, se for um bom revisor. Então procure por um revisor especializado, né? Você tem que saber também o que é revisão e quem é o revisor. Pessoal, aqui estão os meus contatos, caso alguém queira enviar o texto para orçamento. E eu tenho vários artigos no meu site sobre revisão de texto. Tá bom? Um abraço para todo mundo e eu encho muito sucesso para vocês. Tchau, tchau.